Olá, gente, tudo bom? Boa noite. Estamos aqui para ver a aula 4, Cálculo de áreas, parte 3. Eu sou o professor Alexandre Ferreira de Matemática. Então vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre a área do losango. Só lembrando que nós já falamos sobre o cálculo de perímetro, já falamos da área do quadrado, do retângulo, do triângulo, na verdade, e do paralelogramo. Agora no losango a gente precisa ver o seguinte: losango ele tem todos os lados iguais, desculpa, e também nós vamos ver que ele tem duas diagonais, como qualquer outro quadrilátero, mas a gente vai chamar aqui essas diagonais de diagonal maior, que é essa daqui, horizontal, tá? E a diagonal menor, que é essa daqui, na vertical. A horizontal, nesse caso aqui é a maior, então a gente vai chamar de Dzão. E a menor, que é isso aqui tudinho, a gente vai chamar de Dzinho, tá certo? Diagonal maior, diagonal menor. Muito bem. Como é que a gente poderia calcular a área desse losango? Bem, primeiramente a gente vai dizer que nós temos esse triângulo 1, bem aqui, né? E também temos esse triângulo 2. O que a gente vai fazer é transportar esses triângulos para outro lugar. Como assim? Vocês vão observar. Esse triângulo 1 a gente vai passar para cá para baixo, tá certo? E aí você tem aqui, tentei desenhar para vocês. Então o triângulo 1 saiu de lá de cima, veio para cá para baixo, perfeito? Já o triângulo 2 vem para esse outro lado, mas também para baixo. Então ele vai ser transportado e vem para cá, triângulo 2 aí embaixo. Então observa que ficou o seguinte, né? Você tem ainda o Dzão aqui e você tem esse Dzinho, só que pela metade, não é verdade? E a figura agora formou o quê? Um retângulo, não é isso? E aí o retângulo, a gente sabe qual é a área do retângulo. É base vezes altura, né? Só que aí a base, que é essa daqui, professor, mas por que a base está em cima? Na verdade, é porque ela é a mesma medida de baixo. Lembra que o retângulo, os lados paralelos são iguais. Então, essa base aqui, Dzão, tá certo? Que é a mesma aqui de cima. E esse lado, essa altura aqui, é Dzinho. Mas Dzinho normal? Não. É Dzinho sobre 2. Porque ela é a metade. Lembra que o losango vinha até aqui antes? Então, essa partezinha aqui é só a metade, tá certo? Então, nós temos base Dzão vezes a altura, que é o Dzinho, sobre 2. Então, nós temos aqui que a área do losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor, só que dividido por 2. Então, tá aqui, olha. A área é Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Perfeito? Porque ele é exatamente a metade do outro retângulo que teria aqui. Por isso que é dividido por 2. Tá certo, gente? Então, essa é a área do losango. Vamos ver aqui um exemplo. Se um losango possui diagonal maior medindo 10 centímetros e a diagonal menor medindo 7 centímetros, qual será o valor de sua área? Bem, muito simples. A solução vai partir do seguinte: a área vai ser diagonal maior, que é 10, vezes a diagonal menor, que é 7, tudo isso dividido por 2. 10 vezes 7 é 70, e 70 dividido para 2 vai ser igual a 35 centímetros quadrados. É difícil? Não, né, gente? É muito tranquilo, muito fácil. Vamos ver outro exemplo. Um losango apresenta área igual a 60 metros quadrados. Sabendo que a diagonal menor mede 6 metros, encontre a medida da diagonal maior. Então, aí, ele deu a área, deu a diagonal menor e quer a diagonal maior. Poxa, isso daí é muito fácil. Então, olha aqui, qual é a solução? A área é igual a diagonal maior vezes diagonal menor dividido para 2. A área, ele já falou que é 60, né? Então, 60 vai ser igual a diagonal maior vezes 6,
que é o valor da diagonal menor. Ele deu isso aí na questão. Tudo isso dividido por 2, né? Esse 2 ele está dividindo, ele passa lá para o outro lado multiplicando, né? Aqui, ó. Esse 2 passa lá para o outro lado multiplicando. 60 vezes 2 vai dar igual a 120, que é igual a D vezes 6. E aí, então, esse 6 que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, a diagonal maior vai ser 120 dividido por 6. E 120 dividido por 6 é 20 metros. Lembra que não é metro quadrado, porque a gente quer a diagonal. Só a área que é ao quadrado. Perfeito? Muito simples isso, né, gente? Muito bem. Então, vamos ver agora a área do trapézio. Essa daí é mais interessante, tá certo? Então, no trapézio, o que é o trapézio? Lembra? O trapézio ele tem apenas um lado que é paralelo ao outro, né? Esses lados aqui, ó, eles não são paralelos, tá certo? E não necessariamente são iguais, nada disso. Sendo que os lados paralelos tem um que é maior, que é o Bzão, e um que é menor, que é o Bzinho. Então, base maior e base menor, tá certo? Nós temos também uma altura, que é representada aqui pelo H. Essa altura, ela forma 90 graus aqui, perfeito? E aí, a gente inicialmente não sabe calcular essa área do trapézio. Então, vamos dividir esse trapézio aqui em dois triângulos, tá? O triângulo 1 e o triângulo 2. Então, nós temos dois triângulos. Por que, professor? Porque a área de triângulo a gente sabe resolver, né? A área de triângulo a gente já viu. Então, bora tentar ver a fórmula disso através da área do triângulo. Então, nós temos que a área do trapézio vai ser igual à área do triângulo 1, que é tudo isso daqui, mais a área do triângulo 2, que é tudo isso daqui, tá certo? Então, se eu somar a área dos dois triângulos, eu vou ter a área do trapézio. Muito bem, mas para eu descobrir a área do triângulo, eu preciso da altura. E observa que a altura desse triângulo aqui é a mesma altura do trapézio, não é isso? Eu só transportei isso daqui para cá. Então, a altura desse triângulo 1 é a mesma do trapézio, que é essa daqui. A mesma coisa acontece com o triângulo 2. Essa altura aqui é a mesma do triângulo 2. Então, todos os triângulos e o trapézio têm a mesma altura que eu chamei de H, tá certo? Então, por causa disso, eu posso dizer que a área do trapézio vai ser igual. A área do triângulo 1 vai ser base, que é o Bzão, vezes a altura, dividido por 2, certo? Já o triângulo 2 vai ser a base, que é esse Bzinho, vezes a altura, dividido por 2. Então, observe que elas são muito parecidas. Qual é a diferença? A base. Essa daqui é o Bzão, a base maior, e essa daqui é o Bzinho, que é a base menor, tá certo? E aí a gente vê que eles dois têm algo em comum. Os dois aqui têm altura dividido por 2. Aqui também, ó, altura dividido por 2. Então, a gente pode colocar isso em evidência. Pega, então, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Isso aqui, gente, é um assunto lá do 8º ano do ensino fundamental, tá? Que é fatoração. A gente está fatorando aí essa expressão, tá certo? Que é o fator comum, que é a altura dividido por 2. Muito bem. Para continuar, então, a gente junta tudo. Fica base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa daqui é a fórmula da área do trapézio. Basta a gente somar as duas bases, multiplicar pela altura e dividir por 2. Tá certo? Então, tá aqui, área do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Perfeito, gente. Essa daí foi um pouquinho mais difícil, né, de compreender, talvez, mas basta que vocês saibam essa fórmula. Eu mostrei aí como é que a gente acha a fórmula, mas basta vocês saberem essa fórmula aqui para resolver a questão. Vamos ver um exemplo, então. Exemplo 3.
calcule a área da seguinte região. Então, observa, nós temos aqui, ó, é um trapézio, nós temos aqui a base maior que é 10, a base menor que é 6, e temos uma altura 3 metros aqui. Então, vamos ver. A área, então, vai ser base maior 10 mais 6, que é a base menor, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. 10 mais 6 é 16, 16 vezes 3, 48, e 48 dividido para 2, 24 metros quadrados. Essa é a área desse trapézio. Não é tão difícil, na verdade. Dá para fazer tranquilo. O que eu quero de vocês? Quero que vocês façam os exercícios, tem vários aí na apostila, tá certo? E me mandem por e-mail, né? Eu sempre coloco o meu e-mail aí para vocês, tá certo? Então, gente, um grande abraço, um Feliz Natal para vocês, tudo de bom, tá certo? E que ano que vem não, semana que vem a gente ainda tem mais aula, né? Mas de antemão desejar um feliz ano novo para todo mundo, tá bom? Espero que a gente seja vacinado e que essa questão aí se resolva o mais rápido possível. Grande abraço, até mais.